não somente com a boca, mas com o nosso coração, nós louvarmos o nosso Deus, nós bendizermos o nosso Deus, porque só Ele é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. Estamos chegando próximo no final deste ano, muita luta, muitos problemas, muitas máscaras para impedir o vírus da pandemia, mas o nosso socorro vem do Senhor, porque Ele é um socorro bem presente nas tribulações, né? Se não for Ele, nós podemos colocar 10 máscaras, fazer tudo, gastar 2 litros de álcool, e Ele não vai resolver. Ele é a nossa proteção. Fazemos a nossa parte, mas Ele nos protegeu durante este ano. Então, eis aí a nossa gratidão ao nosso Deus por Ele nos ter protegido nesse momento. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8. Então, eu quero recomeçar o estudo no livro de Hebreus. E hoje, dessa feita, nós vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 8, apenas 6 versículos, do versículo 1 até o verso 6. Às vezes vocês podem pensar, mas essa é um estudo assim, muito emblemático, assim. Ou seja, parece até que nós estamos falando a mesma coisa, assim. Mas nós temos que levar o seguinte: Ele é a palavra de Deus, e a razão pela qual, por ser a palavra de Deus, nós não podemos escolher os textos que nós queremos, ou seja, só aqueles textos bons, bonitos, o Senhor é meu pastor, textos bons, assim. Não, nós, como já prevê a nossa doutrina, nós temos que estudar a Bíblia toda ela devemos estudar, porque está escrito, toda a palavra é inspirada, né? Não é isso? Então, cada versículo da palavra de Deus, ela tem a sua inspiração. Vamos, então, está escrito assim, na palavra de Deus: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor Deus erigiu, não o homem. Olha, pois todo sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, e por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existir aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos orar aqui, amado Deus, Pai. Neste momento, Senhor, em que nós lemos a Tua palavra e buscamos pela excelência do ensino da Tua palavra, a orientação para nossas vidas, a direção do Teu Espírito, para que o Teu ensino, Senhor, ele seja propagado a todo mundo conforme a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que para isso, Senhor, nós, os Teus servos, nós, os Teus filhos, Senhor, nós possamos aprender de Ti, Senhor. Não através dos homens, mas aprender do Senhor,
Portanto, nós pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia e através da tua palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações, a nos ensinar, nos instruir e revelar qual é a tua vontade para conosco. Dá-nos o perdão e a paz que precisamos e orienta-nos em tudo por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Bom, então, conforme nós já falamos, quero dizer aqui que, em primeiro lugar, conforme porque já vimos em estudos anteriores, o livro de Hebreus ele foi escrito para judeus que haviam crido em Jesus como o Messias esperado pela nação de Israel. Eu estou falando que essas coisas, em cada ponto do livro de Hebreus que nós vamos iniciar o estudo, nós temos que lembrar isso. O livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, que era um judeu convertido ao cristianismo, que vendo os seus patrícios, os seus irmãos a serem perseguidos, ele escreveu essa carta, essa mensagem direcionada para o povo judeu, para os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. Então, porque esses cristãos perseguidos, eles converteram-se do judaísmo para o cristianismo. Eles saíram do judaísmo e vieram e converteram-se ao cristianismo, ou seja, aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com a perseguição dos crentes, não foi somente lá na época, desde a época dos apóstolos, mas continuava. Então, por causa dessas perseguições, os seus patrícios estavam sendo tentados, ou seja, aqueles crentes estavam sendo tentados a deixar o cristianismo, abandonar a Cristo e voltar para a religião do Antigo Testamento, a religião do Testamento que existe até hoje. Então eles precisavam negar a Cristo. Aqueles que não negavam a Cristo, eles eram perseguidos, eram ameaçados, podiam até perder o emprego, podiam perder os seus bens, podiam ser expulsos da comunidade judaica. Para você ter uma ideia, uma esposa judia, ou seja, não convertida ao cristianismo, ela poderia abandonar o marido que era crente sem problema nenhum. Então, tinha um casal de judeus, tá? O marido era crente em Jesus e a esposa era da religião judaica. Então, no caso da perseguição, se ela quisesse abandonar o marido, eu não quero mais você aqui, podia abandonar sem problema nenhum, ninguém ia falar mal dela, porque estava dentro daquela lei, da lei da perseguição. Então, o autor do livro de Hebreus, entendendo o problema, então ele tem na mensagem da sua carta, ele tem na mensagem da sua carta o seguinte: olha meus irmãos, voltar atrás. A mensagem dele era essa: voltar atrás seria um retrocesso, seria trocar o que é excelente, trocar o que é superior, ou seja, seria trocar a revelação final de Deus através do Senhor Jesus Cristo por aquilo que foi sombra, passageiro e provisório. E para justificar a excelência de sua mensagem, o autor do livro de Hebreus, ele compara Jesus, olha aqui, com figuras importantes do judaísmo. Quando nós falamos em sombras, você sabe o que faz uma sombra? Uma sombra é um indicador de que existe uma coisa real. A sombra não é o fato, a sombra não é a realidade, mas ela está indicando que existe uma coisa real. Por exemplo, se você está na sombra de uma árvore, você sabe que a sombra não é a árvore, mas a sombra está dizendo que existe uma árvore. Isso aqui. Então, quando a Bíblia fala que a religião
do judaísmo, do Antigo Testamento, eram sombra das coisas reais, era um indicador de que viria um Salvador, aquilo que é, não como os sacerdotes, que todos eram passageiros, mas que ele permaneceria para sempre. Então, Jesus compara, o autor compara Jesus com Moisés. Moisés, será que são iguais? Moisés, embora sendo o maior profeta do Antigo Testamento, então diz que Jesus é maior que Moisés. Por quê? Moisés é um grande servo do Senhor, sem dúvida nenhuma, é um grande servo do Senhor. Só que Jesus era o Filho de Deus, é diferente. É diferente alguém ser o servo de alguém e alguém ser filho de alguém. Então, Moisés, um grande servo de Deus, mas Jesus, ele era filho de Deus. Então, por isso, Jesus, numa aula, uma pedagogia bem prática, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão. Arão, sumo sacerdote, tudo bem, um grande sacerdote, primeiro sacerdote, mas Arão era mortal. Arão morreu e não ressuscitou. Arão era pecador, ele tinha que oferecer sacrifícios por seus pecados. Quando ele como sacerdote, ia oferecer o sacrifício, ele tinha que oferecer sacrifício por seus pecados, porque ele era pecador. Jesus era imortal, ou seja, Jesus é imortal e não ofereceu sacrifícios de animais. Ele ofereceu o seu próprio sangue, mesmo porque ele não pertencia à tribo de Levi, não pertencendo à tribo de Levi, ele não poderia fazer o que o sumo sacerdote faziam lá no templo, porque ele não seria aceito por não ser da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas quando a Bíblia nos apresenta a questão do fator Melquisedeque, o sumo sacerdote, o Melquisedeque, foi uma ordem criada por Deus para dizer que Jesus pertencia a uma ordem superior. Então, a Jesus, como sacerdote, como o nosso sumo sacerdote, ele pertence a uma ordem superior à ordem dos levitas, mesmo que ele veio bem antes do levita. Conforme nós já estudamos aqui, então, Melquisedeque apareceu lá na época de Abraão, ou seja, a tribo de Levi, que era um dos filhos de Jacó nem pensava em existir, e a ordem de Melquisedeque, aquela figura lá no Velho Testamento, já existiu bem antes da tribo de Levi. Em resumo, o que Cristo fez nos purifica completamente, enquanto que o sistema de religião do Antigo Testamento, ele era insuficiente, fraco e ineficaz, conforme está dito em Hebreus 7:18, seguinte, quando diz: revoga-se, por um lado, a anterior ordenança por sua fraqueza e inutilidade, daí ele completa. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então quando o texto aqui fala, vamos ver o versículo 1 e 2, ora, o essencial das coisas, ele fala de coisas essenciais, temos dito o essencial das coisas. Então, o que é o essencial das coisas? Então, os sacrifícios que tinham, embora tudo mandado por Deus, tudo dito por Deus, seguindo aquela ordem, eles eram terrenos e temporários. Nós temos que falar isso. O templo era terreno. O templo era terreno e temporário. Tanto é que o primeiro templo foi construído e foi destruído. O segundo templo foi construído e também foi destruído. Eles eram temporários. Então, mesmo tempo eram terrenos e temporários. Embora tivesse um significado espiritual, embora tivesse isso aqui. Portanto, o novo caminho apresentado por Jesus
que o autor de Hebreus iria conscientizar nos seus patrícios, o novo caminho apresentado por Jesus é celestial, vem de cima, não é terreno, vem de cima. Ele foi o único, uma coisa importante para notar, ele foi o único sumo sacerdote, na relação dos sumos sacerdotes, o único sumo sacerdote que entrou de fato na presença de Deus e que está na presença de Deus. Enquanto que os sumos sacerdotes levíticos, eles entravam no lugar chamado Santo dos Santos, eles não estavam vendo a face de Deus. Havia a figura da arca da aliança, que representava a presença de Deus, mas eles não viam a face de Deus. Eles entravam no templo, mas não viam a face de Deus. Entravam lá no tabernáculo, mas não viam a face de Deus. Então Jesus, o nosso sumo sacerdote, para nós confirmarmos a sua superioridade dele, ele está, não somente entrou, mas ele está na presença de Deus. Então, no tabernáculo, então Jesus foi muito além. Jesus foi incomparavelmente muito além, que ele entrou na presença de Deus e está na presença de Deus. Por isso que eu penso, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra de Deus. Então, vamos continuar o nosso estudo. Esse assentou-se à destra de Deus. Só um minutinho, vamos tomar um aqui. Assentou-se. A ideia de se assentar, nós sabemos, é de alguém que ocupa uma posição de autoridade no exercício de sua missão. O rei sentava-se no trono para julgar. O mestre sentava-se para ensinar, o juiz sentava-se para decidir. Essa é uma ideia lá no Antigo Testamento, lá no Velho Mundo. Então é assim, aquele que se assentava em algum lugar, ele estava numa posição de autoridade para julgar. Só que todos esses que se assentaram em tronos, etc., todos eles já não existem mais, todos eles morreram. A palavra de Deus então está dizendo que após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi assunto ao céu, ele está desde agora e para sempre assentado à direita da majestade de Deus para governar o mundo. Então, aí a excelência da superioridade do Senhor Jesus Cristo, do ministério, seja do reino, do governo de nosso Senhor Jesus Cristo, que era isto que o autor do livro de Hebreus queria passar para os seus irmãos patrícios. E meus irmãos, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, ver essa questão, a superioridade do governo do Senhor Jesus Cristo. Ele está assentado à direita da majestade de Deus, enquanto que sobre todos os governos, qualquer outra coisa sobre a face da terra estão abaixo do seu governo. Então, enquanto o sacerdote estava em pé para sacrificar, Jesus está assentado à direita de Deus, à direita da majestade dos céus. Essa expressão majestade nos céus é uma maneira de falar da excelência da glória de Deus, que reina majestosamente nos céus, ele reina como Rei Supremo acima de todas essas coisas. Tudo isso que ele falava aqui, tudo isso aqui é para mostrar quem é Jesus. Então, Jesus, segundo a tradição que às vezes é pregada, quem é Jesus? O filho do carpinteiro. Então ele não é simplesmente o filho do carpinteiro. Jesus foi aquele que foi perseguido, foi morto numa cruz. Parece essa mensagem
torna-se uma coisa corriqueira. Nós temos que ter em mente a sua superioridade, que Ele está assentado à majestade de Deus, à direita de Deus, lá como Rei que está atualmente, neste momento, Ele está assentado lá para nos abençoar, para nos governar, para nos orientar em tudo. Então, Ele ressuscitou, não é uma simples coincidência, Ele ressuscitou e está na posição mais elevada que um ser humano já ocupou, ali, assentado à direita da majestade nos céus, porque todos os demais, conforme já falamos, todos já morreram, reinos, tronos humanos já não existem mais. Tudo isso então para mostrar quem é Jesus. Tá? Vamos em frente. Jesus, aqui como eu coloquei no segundo ponto, Jesus ministra no verdadeiro tabernáculo de Deus. Isso você pergunta. E o tabernáculo que existia lá no deserto, que tinha lá, não era verdadeiro, sim, era verdadeiro, mas tinha essa característica, ele era sombra do verdadeiro tabernáculo. Então, o segundo ponto da comparação é que nós falamos Moisés, os profetas Moisés e Arão, é que Jesus é ministro do santuário verdadeiro. E aqui, conforme diz o tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, Jesus é ministro do tabernáculo, do santuário verdadeiro, não erigido, não construído por mãos humanas, mas erigido pelo próprio Deus que ele está assinando. De tem um sujeito, ele é adventista, que ele é, até meu cunhado me deu um DVD para eu assistir. Tá. Então lá eu já contei essa história aqui por Então lá pelas tantas ele diz o seguinte, eu não sei a data que ele marcou, mas que é 22 de outubro de 1700 e alguma coisa, que passado um milênio e pouco, né? Que Jesus assumiu a função de sumo sacerdote, ou seja, até agora ele estava lá a função de sacerdote. Então eu pensei, coitado de Jesus, que ele ficou como em período probatório até essa data para agora assumir a função de sacerdote. Porque a palavra de Deus ela nos ensina que a partir do último brado daquele Deus na cruz, quando ele diz, está consumado, está realizado. Pai, eu fiz o que tinha de fazer. E quando ele, já no primeiro capítulo de Hebreus, quando ele diz que ele foi elevado, ele foi recebido no céu, como já na posição superior, sumo sacerdote perfeito, eficaz e para sempre. Então, essa é a ideia, ou seja, a conclusão que a palavra de Deus nos passa. Então, a ideia é que no céu, vamos ler, a ideia é que no céu há um tabernáculo. Pode ser que muita gente não acredite que a ideia é que no céu há um tabernáculo, há um santuário que é o santuário verdadeiro, conforme um versículo conhecido que tem no livro de Isaías capítulo 6, de 1 a 3, quando Isaías diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, o que é que ele viu? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Antigo Testamento, então, ele nos dá essa ideia, Isaías e muitos outros aí, de que Deus está sentado no santuário, num trono. Ele tem o seu trono, onde ele é
não é que ele vai ser adorado, vai ser louvado, ele está sendo, ele é louvado, ele é adorado por anjos. Também os homens que já morreram em Cristo, as pessoas que, não só homem ou mulher, quem morreu em Cristo Jesus, onde é que eles estão? Nós acreditamos que eles estão na presença de Deus, louvando ao Senhor nosso Deus. Em resumo, então, nesse momento aqui, Deus está sendo louvado, Deus está sendo adorado no santuário celeste. Bom, no verso 3, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, o autor estava falando do Senhor Jesus Cristo aqui. É necessário que esse sacerdote constituído aqui tinha o que oferecer, o que Jesus tinha para oferecer, o que Jesus tinha para nos dar. Então, aqui no verso 3, o autor diz que o sacerdote, que é constituído para oferecer dons e sacrifício, ele estava se referindo lá às ofertas de cereais, de animais, ou seja, lá as ofertas que eram feitas lá no Antigo Testamento, incenso, além dos sacrifícios no templo. Porém, esse era o trabalho do sacerdote, que a pessoa era a pessoa que recebia as ofertas do povo. Então, isso era o papel do sacerdote, né? Ele verificava o que podia ser oferecido. Por exemplo, se chegasse um cordeirinho lá que não tinha, ou seja, aleijado, qualquer coisa, não podia, ia ser tudo de primeiro. Então, esse era o trabalho dele, que a oferta tivesse uma qualidade, que fosse devidamente qualificada. Então, ele era a pessoa que teria que ter o que oferecer, porque se o povo não levasse as ofertas lá, se o povo não levasse os cordeirinhos, os cabritinhos lá, ele não tinha nada o que oferecer, ele não tinha nada o que dar. Então, por isso que ele está aí. Então, era necessário, por exemplo, para o sacerdote lá oferecer sacrifício, eles tinham alguém tinha que levar, tá? Eles tinham que ter o que oferecer. Tanto é que Jesus, para oferecer a sua oferta a Deus, o que ele tinha que dar? Jesus não tinha, ele não tinha um cabritinho, não tinha nenhum animal, e nem isso era o propósito de Deus. Ele tinha a sua vida, o seu corpo, o seu sangue para oferecer. Então o autor diz aqui no verso 4, ora, se ele estivesse aqui na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existir aqueles que ofereciam os dons segundo a lei. Tá? Então, se ele estivesse na terra, o autor está dizendo que ele não seria sacerdote como era o sacerdócio levítico, porque, como já falamos, ele não pertencia à tribo de Levi, ele pertencia à tribo de Judá. Então, ele não ia oferecer sacrifícios em favor do povo, lá pegar o cabritinho, lá para matar o cabritinho, para partir o sangue, não, lembra aí. Por quê? Por que ele não fazia? Porque ele levou a sua oferta, não no Santo dos Santos, mas a sua oferta, não levou a sua oferta no altar erigido, construído pelos homens, mas ele levou a sua oferta para o Gólgota, ele levou a sua oferta para o Calvário. E uma coisa interessante, fora de Jerusalém, não no templo, Jerusalém estava o templo, mas não foi lá que ele ofereceu. Ele ofereceu a sua oferta fora de Jerusalém. Ele ministrou fora de Jerusalém o seu sacrifício perfeito. Não era uma coisa temporária. Então, no verso 5 diz o seguinte: esses sacerdotes, os quais ministram em figuras, figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, estamos falando no verso 5,
quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. A comparação agora vem a ser o tempo, né? Então Moisés, quando estava lá, quando foi chamado lá no cume do Monte Sinai, ele recebeu as orientações de Deus de como ele devia proceder no seu ministério junto ao povo de Israel. Então, ele afirma que os sacerdotes ministram em figuras e sombras das coisas celestes. Todos em figuras e sombras das coisas celestes. Assim, nós temos que entender que assim era a religião do Antigo Testamento. Assim era a religião do Testamento. Uma figura, não uma realidade. A sombra que projetava o Messias. Essa sombra projetava o Messias. A sombra, a ideia de uma coisa real. Esse era o propósito de Deus. Os judeus, atualmente, entre eles, que não, ainda permanecem na sombra, de que fala a palavra de Deus? A sombra. Por exemplo, hoje nasce uma criança, ela é circuncidada. Eu estava vendo uma história ali, até eu tenho falado aqui, Israel com a Aline, né? Então ela estava grávida, nasceu o filho dela, ela veio lá e fez a reportagem, e o filho dela, que nasceu agora, vai ser circuncidado, né? Então eles permanecem na sombra, eles não vão para a coisa real, eles permanecem na sombra. As atividades daquele tempo, que encerraram em Cristo, porque nós citamos Hebreus 7,18, revoga-se anterior, está revogado. Então eles permanecem, os judeus, uma coisa que foi revogada, segundo a palavra de Deus. Hebreus 7,18 foi revogada. O sacerdócio levítico não tem mais, porque havendo também no Hebreus 7,12, havendo mudança de sacerdócio, consequentemente ou necessariamente muda-se a lei. Muda-se a lei. Então, os judeus hoje, eles permanecem à sombra. Eles permanecem na sombra, adorando as coisas de antigamente. E tem muitas igrejas que dizem evangélicas aqui no Brasil, as chamadas mega igrejas, que também usam o menorá, usam o shofar, usam outras coisas como a simbologia, como sombra as coisas do passado, sendo que hoje nós temos o que? O verdadeiro, o real, não estamos mais na sombra. Então agora, então Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Foi assim que Deus mandou, conforme Êxodo 25, 40, vê, pois, que tudo que faça segundo o modelo que foi mostrado no monte, faça, e Moisés, você vai fazer conforme o modelo que eu te mostrei. Seja, Deus passou uma planilha para ele, de uma figura para ele, ele viu ou ouviu. O importante de Moisés, ele gravou na sua mente lá, e ele fez tudo conforme Deus tinha mandado. Mas, aprendendo que quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele recebeu, ouviu Deus, que Deus lhe disse que descesse e fizesse, que montasse o tabernáculo conforme o modelo que tinha recebido. Até aí tudo bem. Então o tabernáculo, depois do tempo, foram cópias. Veja bem, o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém foram cópia fiel do que Deus mostrou para Moisés lá no Sinai. Foram cópia. Há uma diferença entre a cópia e o original. Se você for num cartório, por exemplo, aí, e levar cópia, eu vou fazer qualquer serviço cartorário, você leva cópia do seu documento, sabe que não aceita. Até a semana passada aí não era serviço, tem que levar o documento original, não é isso aqui? Cópia é uma coisa, documento original é outra coisa. Então nós concluímos que a religião do Antigo Testamento
era uma expressão humana ou em sombras, figurada das realidades espirituais. Porém, hoje nós não precisamos mais da cópia. A religião do Antigo Testamento era uma cópia do que seria, do que é real hoje. É como alguém, veja bem, seria como alguém que compra uma casa na planta. Vamos fazer essa ilustração. Tá, você compra uma casa na planta, é muito comum. Depois de 2 anos, 3 anos, fica pronto o seu apartamento, ou sua casa, lá seja o que for. Ninguém de bom senso, depois da casa pronta ali, fica a admirar a planta. O que você quer? Você quer entrar para a sua casa, você levou tanto tempo de consumir, pagou ali, você não vai ficar na planta agora, olhando o projeto ali. Você pega o projeto e embrulha ali, arquiva, ele é arquivado, porque agora você quer morar na sua casa, você não quer ficar memorizando ali, olhando a planta ali. Ela foi aprovada pela prefeitura, pega os carinhos, pega o documento, põe uma pasta ali, documentação do terreno tal, da casa tal, pronto, você quer o quê? Organizar a sua casa. Ela precisou passar por toda essa documentação para uma planta aprovada pelos órgãos competentes, mas agora você não quer mais isso aqui, você quer. Assim também a nossa vida espiritual, por exemplo, as coisas do passado que se refere ao período levítico são sombras do passado. A nossa nova vida em Cristo. Irmãos, a Igreja de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, somos, conforme as regras de sua instituição terrena, ela precisa estar pronta para aderir às mudanças. Né? Nós podemos pensar, mas que mudança? Nós não precisamos fazer mudança. Não voltado para as coisas terrenas, mas na área celestial. Ou seja, das terrenas para a celestial, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então, quando o autor começa aqui com o essencial das coisas, nós temos que buscar através da palavra de Deus, o essencial das coisas. O que é o essencial das coisas para nós? O que é o centro fundamental das coisas para nós, dos ensinos da palavra de Deus? É como disse o Josué, o texto de Josué, quando ele diz: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas você tem que tomar um rumo. Não desvie para a direita nem para a esquerda. O estudo da palavra de Deus, por aqueles que buscam, para aqueles que buscam compreender através da leitura da palavra de Deus, pesquisa a fundo na palavra de Deus. Eu digo pesquisa primeiramente na palavra de Deus, é de suma importância para o crescimento espiritual da igreja. Então, vamos pensar assim: então que livro de teologia eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar? Não, primeiramente é buscar a fundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós já temos dito que ela é fácil? Não, ela não é fácil. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Porque se fosse coisa muito fácil, não dependeria do esforço. Por isso, depende do nosso esforço, depende muitas vezes do nosso sacrifício para que nós possamos servir a Deus como nova criatura de Deus. Como diz Colossenses 1,3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que é? Todo mundo sabe, se for, buscai as coisas que são lá de cima, não as que são aqui na terra, as coisas lá de cima, onde Cristo vive. Olha, volta aqui, o apóstolo repete ali: assentado à direita de Deus. Conforme nós falamos, aqueles que estão sentados ocupam a posição de autoridade. O Senhor Jesus Cristo está ocupando essa posição aqui de autoridade. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus em
Cristo Jesus, Colossenses 3, de 1 a 3. Tá. Por um outro lado, meus irmãos, para concluirmos a nossa mensagem, o nosso estudo, por um outro lado, a responsabilidade, que todo cristão, todo crente em Cristo, ele tem a sua responsabilidade para com Cristo. A responsabilidade daqueles que ensinam, a responsabilidade daqueles que ensinam se fundamenta na veracidade da palavra de Deus e não na veracidade dos conceitos humanos. Porque disse Jesus, Mateus 18,16: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses meus pequeninos que creem nele, melhor for que se ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. A nossa responsabilidade, irmãos, com a palavra de Deus, independe se é pastor ou não pastor, a responsabilidade é a mesma. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos que ter uma consciência de que estamos falando da palavra de Deus, não do João. Então, nós podemos ter uma referência, o João da Silva lá falou isso aqui. Aí depende se eu concordo ou não concordo com o teólogo João da Silva. Mas, então, a excelência do nosso ensino está na palavra de Deus. Então, mesmo na continuação do nosso estudo aqui sobre o livro de Hebreus, olha, parece que ele está falando a mesma coisa. E você pode dizer, bom, isso que ele está falando já falou na aula passada, mas é a palavra de Deus, nós não podemos fugir disso aqui. Embora pareça repetitivo, nós temos que analisar profundamente aquilo que Deus tem preparado, que Ele quer de cada um de nós. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, orienta-nos a nossa vida, no nosso caminhar, que todos nós, a Tua igreja, Senhor, ela possa estar voltada para isso, buscar as coisas lá de cima. Uma vez que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, que possamos ter em mente, ter na firmeza, na solidez do nosso coração, buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está, onde o Senhor está assentado à direita da majestade de Deus. Por Jesus Cristo pedimos e agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Pastor.